Olá e bem-vinda a este canal. Hoje vamos fazer uma viagem ao passado, mais propriamente para cerca de 900 anos atrás, e prometo que vai mesmo valer a pena. A história que vou contar é sobre uma mulher que viveu na Idade Média, numa época em que as mulheres simplesmente não tinham voz, e ainda assim, ela escreveu livros de medicina, liderou comunidades, compôs música que ainda hoje se ouve e correspondia-se com papas e imperadores. Não era de todo uma personagem comum, era Hildegard von Bingen. Hildegard nasceu no século XI numa família nobre alemã. Desde muito cedo entrou para um mosteiro e foi aí que a vida dela teve um rumo absolutamente extraordinário. Ela tornou-se a abadesa, ou seja, a líder da sua comunidade, e ao liderar começou a desenvolver algo que ainda hoje nos fascina. Um conhecimento profundo sobre cura, sobre plantas, sobre o corpo humano e sobre aquilo a que ela chamava as virtudes da natureza. Mas há um momento específico que mudou tudo. Por volta de 1141, Hildegard sentiu uma espécie de chamamento, uma necessidade muito urgente de escrever as suas visões, o seu saber e o seu olhar sobre o mundo. E isso fez com que, em 1147, o próprio Papa a tivesse reconhecido oficialmente. Isto, para uma mulher naquela época, era quase impossível de imaginar. Deu-lhe uma autoridade que lhe abriu portas muito além dos muros do mosteiro. Passou a poder ensinar, a poder escrever e a corresponder-se com as figuras mais poderosas da Europa. Em suma, Hildegard não estava ali para brincar, estava ali para fazer a diferença naquela comunidade. Mas o que nos traz aqui hoje, a mim e a ti, é uma das obras que ela escreveu, a Física. A Física era um guia prático de cura, um livro enorme que explicava como usar o que a natureza nos dá, as plantas, os animais, as pedras e os metais para tratar doenças. Era um guia recheado de conhecimento. É importante lembrarmos que Hildegard cuidava dos doentes no seu mosteiro todo o santo dia. Pelo que ela escreveu, vinha da sua experiência na prática. Agora, a parte que eu considero verdadeiramente fascinante é a fonte de onde vinha todo o seu conhecimento. Segundo algumas obras históricas, o seu saber assentava em 3 pilares distintos. No primeiro pilar, a tradição dos mosteiros cristãos. Naquela época, os mosteiros eram quase hospitais. Cuidar dos doentes era considerado um dever sagrado. E Hildegard nasceu nesse ambiente e foi ali que ela ganhou a sua base prática. O seu segundo pilar era a sabedoria popular germânica, ou seja, um conhecimento que passava de geração em geração, de avó para neta, sobre as plantas locais, as suas propriedades e como as preparar. Ou seja, ir buscar o seu conhecimento ao saber do povo, e Hildegard soube usá-lo. O terceiro e último pilar, a medicina clássica. Nos seus textos encontram-se ecos de Galeno, que foi um dos grandes médicos da antiguidade greco-romana. É muito provável que ela tivesse acesso a esses textos nas bibliotecas do mosteiro. E assim, ao ter acesso a esse conhecimento, ela combinava o saber mais antigo com a experiência mais recente. Todo aquele conhecimento apreendido no mosteiro, toda aquela sabedoria popular que cresceu com ela e a ciência clássica reunidos numa só obra, a Física. E como é que ela conseguiu fazer tudo isto? A resposta está na forma como Hildegard via o mundo. Para ela e para os místicos medievais em geral, o mundo espiritual e o mundo material não estavam separados. Era a mesma coisa, eram 2 faces de mesma moeda. Ou seja, uma planta não era apenas matéria, ela tinha uma virtude, tinha uma força curativa que ligava o céu à terra. E isso deu-lhe algo muito interessante, deu-lhe a coragem e a autoridade para juntar o que outros mantinham em separado. Ela usou pedaços da medicina clássica, da fé cristã e do folclore local para tecer tudo numa visão coerente. Portanto, aqui este livro, este guia, a Física, não é apenas um livro de receitas.
É um documento histórico extraordinário, uma espécie de janela para uma mentalidade que não via problema nenhum em juntar a ciência e a fé, em valorizar tanto o conhecimento dos livros como a sabedoria da terra. E o reconhecimento disto não ficou só no passado. Em 2012, mais de 800 anos depois, a Igreja Católica atribuiu a Hildegard von Bingen o título de Doutora da Igreja, um dos títulos mais altos que existe, reconhecendo não só a sua fé, mas também o valor do seu pensamento como um todo. E termino este vídeo com uma pequena pergunta. Então, nós vivemos num mundo que muitas vezes separa a ciência da espiritualidade, o conhecimento dos especialistas da sabedoria tradicional, a medicina convencional da medicina natural. E sendo que Hildegard von Bingen fazia exatamente o oposto, ou seja, juntava tudo e tinha resultados notáveis, então o que é que achas que esta história nos pode ensinar? E em que medida é que esta interação entre os diversos conhecimentos nos poderá ajudar a alcançar melhores resultados em saúde? Deixa-me saber o que pensas nos comentários e se esta história te fez querer saber mais sobre plantas medicinais, sobre a fitoterapia ou sobre outras figuras que mudaram a história da medicina natural, diz-me também nos comentários. Terei todo o gosto em lê-los. Obrigada e até ao próximo vídeo.